A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu compartilho com você neste dia uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Salmo de número 44, no verso 3, que diz: Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. O título da nossa reflexão é Vale a Pena Ser Fiel. O Salmo 44 é um salmo de lamento coletivo. Possivelmente, caro ouvinte, esse salmo foi escrito em tempos de grande perseguição, onde o povo ele relembra as vitórias passadas de Deus e clama por socorro, enfatizando que sofrem por serem fiéis a Deus. Esse salmo ele é atribuído aos filhos de Corá, uma família de levitas e cantores do templo. O salmista, inicialmente, ele exalta a fidelidade de Deus para com os seus antepassados, mostrando os grandes feitos que o Senhor realizou diante dos inimigos que se levantaram à época. A ação direta de Deus proporcionou inúmeras vitórias diante dos povos inimigos. Expulsou as nações, prosperou o povo. Deus se mostrou fiel ao seu povo diante das ameaças, diante das lutas. E aqueles que escreveram o Salmo, eles dizem: Eu não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória. Mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilha os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Então, inicialmente, aqueles que escreveram o Salmo 44, eles enaltecem o Senhor por sua fidelidade, e a fidelidade por conta do amor que Deus tinha para com o seu povo. O povo estava passando por lutas à época, Deus deu vitória. O povo estava passando por aflições, Deus deu escape. Em nenhum momento Deus deixou de cumprir a sua fidelidade para com aquele povo. E aqueles que escreveram o Salmo estavam justamente relembrando esta época, estavam trazendo à memória aquilo que daria esperança para que eles pudessem prosseguir. Eles olharam para trás e viram o que Deus fez com o povo. E eles viram: olha, o Senhor fez isso, deu vitórias, deu escape. Logo após detalhar o amor e a fidelidade de Deus, aqueles que escreveram este salmo, eles mostram a sua insatisfação com o que estava acontecendo naquele momento em suas vidas. E eles dizem: mas agora nos rejeitastes e nos humilhastes, já não saís com os nossos exércitos. Anteriormente, eles falaram: olha, o Senhor esteve conosco com os nossos antepassados, os exércitos saíram vitoriosos, mas agora o Senhor nos rejeitou. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Nós estamos vivendo um momento de tanta dificuldade, de tanta luta, de tanto problema. O inimigo está vencendo, está nos subjugando. Mas quando eu olho para trás, os salmistas dizendo: eu vejo um Deus tão fiel, um Deus que mostrou o seu amor para com os nossos antepassados, e diante disso eu tenho a minha postura. Os salmistas dizendo: nós temos a nossa postura, nós não confiamos em arco, em nosso arco, em nossa espada. Nós sabemos que é o Senhor que concede a vitória, mas agora nós estamos nessa situação. Numa situação que nós não estamos conseguindo entender. A luta está grande, a dificuldade está grande. E os salmistas continuam dizendo: tudo isso aconteceu conosco. Ou seja, estamos vivendo uma vida de tanta luta, de tanta dificuldade, sem que nós tivéssemos esquecido de Ti, Senhor. Nem tivéssemos traído a Tua aliança. Nós continuamos buscando a sua presença, nós continuamos fazendo a sua vontade, e as lutas estão vindo e nós estamos perdendo as batalhas. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda.
Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto? Pois Ele conhece os segredos do coração. Então aqui eles estão dizendo: Senhor, nós não deixamos de cumprir a Tua vontade, não deixamos de Te obedecer, não deixamos de Te buscar. E agora nós estamos vivendo um período de tanta escassez, um período de tanta dificuldade, um período de opressão, onde os nossos adversários estão nos humilhando, o nosso exército está sendo derrotado. E quando nós olhamos para trás, olhamos para o que o Senhor fez com os nossos antepassados, o Senhor, como disse esse versículo, que é o versículo-chave da nossa reflexão, o Senhor os fez vencer. E a conclusão que todos chegaram, e nós também chegamos, Senhor, é que não foi pela espada que conquistaram a terra. Não foi pela força do braço deles que eles alcançaram as vitórias. Foi pela tua mão direita, pelo braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles, por causa da tua fidelidade para com o seu povo. E agora nós estamos nesta situação. O que faremos, Senhor? Qual a atitude a ser tomada nesta situação que nós estamos vivendo? Existe um paradoxo muito grande, Senhor, em nossos corações. Eu acredito que era desta forma que os salmistas deste salmo estavam dizendo. Eles estão dizendo: Senhor, eu estou trazendo à memória o que me dá esperança. O Senhor é o mesmo Deus que atuou lá atrás, dando a vitória. E o Senhor também é o mesmo Deus que pode me dar a vitória nesse momento que eu estou passando. E o salmista, ele conclui dizendo: levanta-te, Senhor, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Tem uma característica de Deus, dentre várias, que é a fidelidade. Caro ouvinte, Deus, Ele é fiel. Deus é fiel em suas promessas. Deus não é aquele que promete algo e não cumpre. Deus tem esta característica e nos ensina a sermos fiéis. Essa é a fidelidade, é a característica de Deus que Ele ama ver em nós. Ele ama ver você buscando ser fiel a Ele. E não só Ele, essa característica de Deus, ela é tão profunda, esse atributo de Deus é algo tão forte, que lá nos famosos 10 mandamentos, Ele diz: não adulterarás. Ali Deus está dizendo o seguinte: seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido. Deus, Ele ama a fidelidade. Você, seja fiel ao seu patrão, seja fiel ao seu superior hierárquico, seja fiel ao seu subordinado, seja fiel àqueles que estão diante de ti, porque esta é uma característica de Deus, um atributo de Deus, a fidelidade. E Deus gosta de ver em nós este atributo, porque Ele é fiel. E o título da nossa reflexão é: vale a pena ser fiel. O Senhor disse lá em Apocalipse 2:10, no final do versículo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus valoriza fidelidade no relacionamento com Ele, fidelidade no relacionamento conjugal, fidelidade no relacionamento com os filhos, com os pais, fidelidade no relacionamento profissional. Deus está neste negócio. Quando tem fidelidade, que é um princípio, que é um atributo de Deus, Deus está presente. E Ele nos diz este dia: vale a pena ser fiel a mim. E aí vem a seguinte pergunta: por que este povo que estava buscando a Deus, que estava andando conforme os preceitos de Deus, não se curvaram diante de deuses estranhos, eles estavam passando por lutas? É uma pergunta que surge: por que isso acontece comigo? Eu busco, porque quanto mais eu busco a Deus, mais lutas aparecem. Eu quero dizer para você que Deus, Ele continua sendo fiel. Deus continua sendo fiel àqueles que são fiéis a Ele. Deus é uma via de mão dupla. Deus é fiel para conosco, mas a pergunta que não quer calar: eu sou fiel para com Deus? Porque a fidelidade dele permanece, as promessas dele permanecem. E a minha atitude diante desta fidelidade? Eu preciso entender
que eu preciso me posicionar diante de Deus com esta postura de fidelidade a Ele. E às vezes vem essa pergunta, o povo aqui, os salmistas estavam dizendo, olha, tudo que nós estamos fazendo, a gente está obedecendo ao Senhor, mas por que isso está acontecendo? Aí vem algo que Deus tem me ensinado ao longo desses anos. Deus é fiel em suas promessas. Deus tem um processo pedagógico para nos ensinar. Deus tem um processo pedagógico para nos fazer avançar. Você me busca, eu permito provações em sua vida. Você continua me buscando, continua fiel, continua tendo fé em mim. Eu lhe concedo a vitória para que o nosso relacionamento fique cada vez mais estreito, fique cada vez mais profundo e para que você cresça. Deus é fiel. Deus não vai fazer com que você pereça diante de um relacionamento íntimo com Ele. Você tem que buscar ser fiel a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é em sua vida. Deus, Ele é fiel em sua vida e a nossa fidelidade para com Ele parte deste princípio, porque Ele foi fiel a mim primeiro. O Senhor mandou Jesus Cristo para me salvar. Olha a fidelidade de Deus para com um homem que não merecia. Enviou Jesus Cristo para nos salvar. Enviou Jesus Cristo para ser esta ponte. Enviou Jesus Cristo para nos dar esperança. Este povo, eles olhavam para trás e viam o que Deus havia feito. Você, nós podemos olhar para o hoje e ver o que Deus tem feito em nossas vidas por meio de Jesus Cristo. Você está vivo, você tem esperança em seu coração porque Deus é fiel em sua vida. Então, não desista diante das dificuldades que venham sobre você. Vale a pena ser fiel. Continue buscando a Deus, espera nele com paciência, porque Ele vai lhe conceder a vitória. Busque a Ele em oração. O salmista está nos ensinando isso. Levanta-te, lá no verso 26, levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Ele está nos ensinando a orar, a buscar a Deus em momentos de crise, a buscar a Deus em momentos de dificuldade, a buscar a Deus em momentos de luta, a buscar a Deus naqueles momentos em que nós não temos forças nem sequer para levantar de nossa cama. Ele está dizendo para nós, busque ao Senhor em oração, levanta-te, Senhor, me socorre, me resgata, porque o Senhor é fiel para comigo. E traz à sua memória, caro ouvinte, aquilo que pode te dar esperança. O salmista foi lá atrás e buscou o que Deus havia feito aos antepassados. E hoje, eu e você temos que olhar para a palavra de Deus, para aquilo que Deus tem em sua palavra, que são as suas promessas, dizendo, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sou aquele que estarei no barco da sua vida, quando o vendaval, quando o mar estiver revolto, eu estarei com você e eu tornarei este mar calmo. Vai haver bonança. Nós temos que trazer à memória aquilo que Deus fez na vida de diversas pessoas por meio de Cristo Jesus. A mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria com aquele flagelo, o Senhor Jesus a curou. Por que o mesmo Jesus que curou aquela mulher não pode curar as nossas vidas? Eu estou dando aqui um pequeno exemplo de vários que existem na palavra. O Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. São palavras como essas que trazem ao nosso coração a esperança, que faz com que nós enxerguemos que existe um Deus que é fiel a nós, mesmo nós muitas das vezes não sendo fiéis a Ele, por conta dos nossos erros, dos nossos pecados. Aí vem a palavra que nos dá a esperança, que nos mostra o caminho a seguir, para que possamos pedir perdão pelos nossos erros, para que continuemos neste caminho de fidelidade a Ele. Caro ouvinte, eu não sei o momento que você está vivendo, mas eu quero dizer a você, estimular a você, vale a pena ser fiel a Deus. Não pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Deus é fiel. Vale a pena ser fiel. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.